Olá, meus queridos irmãos e amigos. Eu vos saúdo com a poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudá-los dizendo: Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Hoje nós estamos transmitindo para as praças, pela Pleno FM, não é? Pela Pleno FM, estamos transmitindo para diversas praças que eu vou compartilhar com vocês agora. Estamos em São Paulo, capital, estamos aí no sul de Minas, Extrema, Santa Rita do Passa Quatro, Camanducaia, interior de São Paulo, estamos em Pirassununga, Ribeirão Preto, Descalvado. Que o Senhor abençoe a todos vocês, o Senhor guarde a todos vocês, que o Senhor proteja a todos vocês. E hoje nós temos um debate, né? Começa o programa de debates com o pastor Roberto Cruvinel pela Pleno FM. Nós estamos transmitindo também pelo nosso canal do YouTube. Estamos transmitindo pelo canal do YouTube Pastor Roberto Cruvinel. E ali você pode deixar a sua opinião. Você pode deixar a sua opinião, como faço aqui com o Edmilson, que está dizendo: estamos aguardando e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nossa, como Laelson está dando uma saudação. Aqui o pastor Daniel Palhão, a paz do Senhor Jesus Cristo. E o Tiago deixou um like. E eu quero pedir a vocês que façam da seguinte maneira: vocês podem ser um missionário agora do conhecimento, vocês podem compartilhar a nossa transmissão no YouTube, compartilhe a nossa transmissão no YouTube e nas suas redes sociais, compartilhe ali nos seus canais, tanto nos grupos de WhatsApp, Telegram, e eu tenho certeza que será uma grande bênção. Tema de hoje, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é exatamente esse daqui, ó. Olha aqui, ó. A doutrina da Trindade, ela é bíblica? Sim ou não? Não estou perguntando se no primeiro século, no segundo século, quem teve posição, eu quero saber se ela é bíblica. E você? Você acredita que ela é bíblica, sim ou não? Para compartilhar conosco acerca desse assunto, eu recebo aqui o professor, o pastor Paulo Henrique. O pastor Paulo Henrique, ele leciona teologia há mais de 15 anos em São Paulo, é professor de hebraico, grego, exegese, hermenêutica, crítica textual na graduação e pós-graduação do Seminário Batista Livre, professor de teologia, hebraico e grego no STEAD, não é? Professor de teologia, exegese crítica e crítica textual na faculdade Eclésia, não é? Diretor teológico do ITCID, Instituto Teológico Cristo na Mente, da Igreja Diferente, olha que nome diferente, escritor, colunista em sites e revistas e compõe a equipe de debates do programa Vejam Só e da Rádio Vida. Pastor e professor Paulo Henrique Baruch Rababechan Adonai. Graça e paz, pastor Roberto Cruvinel. Para mim, uma imensa alegria estar aqui, estreando no programa do senhor, esse programa que tem levado cultura teológica, que tem levantado a mente aí dos cristãos, né, cooperando para o crescimento e a maturidade do povo cristão. Muito obrigado pelo convite, estou honrado em participar desse debate e acredito que vai ser um momento de grande crescimento e aprendizado entre nós. Maravilha, seja bem-vindo. E hoje você está não só nos nossos canais digitais, mas está também participando através da Pleno FM. Quero agradecer ao apóstolo Rodrigo Salgado, que tem liberado esse espaço para a gente compartilhar conhecimento. Também conosco, não é? Participando, está o evangelista Michael Knight. O evangelista Michael Knight, ele é evangelista e tem ministrado em vários lugares acerca daquilo que ele acredita e participado de diversos debates. Michael, Deus abençoe, seja bem-vindo. A paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Roberto.
o pastor Paulo Henrique, e a todos que estão ouvindo aí nos prestigiando. É um prazer estar aqui para estarmos falando desse maravilhoso assunto. Maravilha! Você pode participar agora através do meu canal do YouTube. Qual é a sua opinião? A doutrina da Trindade, ela é bíblica? A doutrina da Trindade está na palavra de Deus? Para começar essa discussão, esse debate, o professor Paulo Henrique começa defendendo, o senhor é contra ou a favor da doutrina da Trindade? Ela é bíblica ou não? Eu sou a favor da doutrina da Trindade. Para mim, ela é a doutrina mais bíblica que existe entre todas as doutrinas formuladas ao longo da história do cristianismo. O senhor tem 2 minutos para fazer a sua defesa inicial, porque acredita na doutrina da Trindade. Enquanto isso, você que está nos ouvindo, entra no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, e deixa lá a sua opinião. Vamos lá, Pastor Paulo Henrique, 2 minutos. Acredito que a doutrina da Trindade é uma doutrina mais bíblica que existe ao longo da história do cristianismo. Para mim, eu acredito que sem a doutrina da Trindade, o cristianismo seria manco. Faltaria alguma coisa no cristianismo. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. É certo que Deus nunca existiu sozinho. E essa ideia de Deus nunca existir sozinho na eternidade faz com que a doutrina da Trindade se faça presente nos nossos dias, para a história da igreja, para a formulação de uma teologia sadia, clara e concisa. A partir dessa ideia da família, a partir dessa ideia do corpo, nós entendemos que desde o universo, então, Deus vai se manifestar em 3 pessoas distintas. O Pai, o Logos, que antes do Novo Testamento ou do Segundo Testamento, Jesus não é chamado de filho, porque a filiação ela funciona a partir do ventre de Maria. Algumas seitas vão defender que Jesus foi criado ou gerado na eternidade pelo Pai, a primeira criação de Jeová, como defende aí os testemunhos de Jeová, mas não é isso que a Bíblia ensina em sua totalidade. Então, a partir da eternidade, no ponto ou no marco zero, que nós falamos na teologia, tanto o Pai quanto o Logos e o Espírito Santo, eles são eternos, eles vão existir ali desde a eternidade, nunca gerado, nunca criado, nunca desenvolvido, sempre existindo a partir do marco zero, e a partir dali nós temos então a revelação da doutrina da Trindade do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento. Gênesis capítulo 2 minutos, bateu? Joia. Bateu. Maravilha, deixa eu ver aqui agora o evangelista Michael Knight. E aí, Michael, o professor, ele diz que a doutrina da Trindade é bíblica, você diz que ela não é, então, não é isso? Eu digo que ela é filosófica. Então, você tem 2 minutos para fazer sua defesa, evangelista Michael Knight. Maravilha. A doutrina da Trindade, ela vai se perder, né? As pessoas que começam a explicar a doutrina da Trindade, eles vão ter problemas com muito texto. Por exemplo, o pastor acabou de falar que Deus ele não é sozinho. Mas lá em Isaías, capítulo 44, versículo 24, olha o que diz a Escritura Sagrada. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, e que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Quem estava comigo? E o Senhor ele também diz na sua palavra assim, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro e maior mandamento da Escritura Sagrada é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, ele é o único Senhor. Então veja que esse aí tem que ser o alicerce, tem que ser a base, né, para que nós venhamos a construir a nossa fé. Esse Deus, ele é único e ele não é trino. Não existe Deus trino, Deus triuno, Santíssima Trindade. Isso aí é um conceito filosófico que se desenvolveu. Não é essa a revelação que os discípulos tinham, que a igreja recebeu. Né? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, está escrito: olha o entendimento que os discípulos tiveram, a revelação que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro.
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na doutrina da Trindade, muitos dizem que Jesus é Deus, mas eles também dizem que Deus não é Jesus. E aí nós teríamos um grande problema, porque aí, no caso, Deus seria 3 pessoas e não um só, como afirma a Escritura. Maravilha. Bom, voltamos aqui. Então, você ouviu aí, né, pastor Paulo Henrique? Então, Sim. agora, antes de passar a palavra para o irmão, vamos ao debate propriamente dito, só para mostrar aqui a opinião dos nossos irmãos. Aqui, ó, meditemos na palavra, está dando a paz do Senhor. Wesley Schneider está dando a graça e paz aos demais irmãos pelo meu canal do YouTube, tá, gente? Pastor Roberto Cruvinel. Você que está ouvindo pela rádio, entra lá para dar sua opinião. O Leandro, tá? Pastor Leandro, lá do Rio de Janeiro. Assembleia de Deus resgatando os feridos, a paz do Senhor. Pastor Cláudio, Ministério resgatando os feridos. Valtair está dizendo a paz do Senhor. E vamos lá, pastor Paulo Henrique, manda. Tem quanto tempo? Fica à vontade, irmão. Agora começou o debate. Bacana. Bom, então, na verdade, quando a gente vai falar da doutrina da Trindade, a gente vê o Novo Testamento, assim, de forma escancarada, uma relação entre o Pai, o Filho, que ele passa a nascer a partir do ventre de Maria, e também o Espírito Santo, né? Eu acredito que é uma forçação de barra muito grande do unicismo, unitarianismo, modalismo, tentar fazer um aglomerado de textos para conseguir provar a questão da unicidade, mas ela não se sustenta. A gente pode começar por Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, e o texto vai dizer assim: criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando a gente vai ver essa expressão imagem em hebraico, a expressão é tselem, né? E a expressão tselem é imagem, é como se você tivesse algo para comparar, como se um escritor tivesse um quadro na sua frente ou uma pessoa. Aqui em São Paulo, no centro da cidade, tem muito esses artistas trabalhando, e aí ele vai escrever num papel, num quadro, a imagem daquela pessoa e vai ficar um retrato. E também algo parecido. Só que tem uma comparação interessante em Gênesis capítulo de número 5, versículo de número 1, a seguir vai dizer assim: este é o registro da descendência de Adão quando Deus o criou. Quando Deus criou o homem à sua semelhança. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Adão, aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. A mesma expressão aparece aqui para a expressão tselem. E eu faço uma pergunta para o evangelista, dizendo o seguinte: Adão gerou um filho chamado Sete. E a Bíblia vai falar que Sete era tselem, a imagem do seu pai Adão. Então, eu posso dizer que Adão era fictício e Sete era o mesmo Adão? Vai, Michael. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui, porque quando eu olho para a Escritura, quando a Bíblia diz que Deus, ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, lá em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz que o primeiro Adão, ele foi criado a figura daquele que havia de vir, o último Adão. Então, olha que interessante. Deus criou o homem à sua imagem. Quando você fala de figura, é justamente onde eu estou dizendo. O Adão, para existir o segundo Adão, teve que existir o primeiro. O escritor dos Romanos está fazendo uma comparação. E é nessa pergunta que eu falo. Adão era Sete porque você está falando que Jesus é Deus, então Adão também é Sete porque usa a mesma palavra? É isso que eu estou dizendo. Isso. Não. Conclui o seu raciocínio. Isso, vamos tentar deixar concluir sem interrupção para não perder o raciocínio, né? Vai lá. Então, veja bem. Essa comparação, a pergunta sua, ela está errada. Ela está errada, porque você está trazendo um exemplo que não vai refletir a verdade que nós estamos debatendo aqui. Porque, veja bem,
se Adão, o primeiro Adão foi criado a figura do segundo Adão, a imagem de Deus, porque nós só temos uma imagem de Deus na Escritura. Eu até pergunto para o irmão, se você tem outra imagem que não seja Jesus Cristo, por favor, me mostre. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus, ele só tem uma imagem o quê? Na sua encarnação, e nós sabemos que aquela teofania, aquela imagem de Deus que apareceu lá no Velho Testamento, aquela teofania, aquela imagem de Deus é o próprio Cristo. Você está entendendo? Por quê? Porque o que é uma imagem? Aí eu teria que explicar para você que quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, ele é a palavra palavra ela é o quê? Ela é a substância da matéria, ela é a substância de tudo que existe. Por exemplo, de tudo que existe, tudo que você pode ver, pegar ou contemplar é feito de alguma coisa. E o que é feito de alguma coisa? O que a física quântica descobriu e o que a palavra já ensina? Que tudo que é matéria, por exemplo, você é constituído de alguma coisa, de um elemento, certo? Antes na física quântica falava que era o átomos. Olha que interessante, né? Os cientistas eles tinham entendimento apenas do átomo. Só que agora já se descobriu que o átomo ele é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. E aí nós temos os 3 tipos de quarks, e aí nós temos as cordas e as ondas sonoras. Ou seja, palavras, ó, para você ver, a palavra é a substância de tudo que existe. Então, aquela imagem que Deus tinha, que Deus aparecia, que Deus se manifestava, ela era feita de quê? De ondas sonoras, palavras. E aí nós temos o Cristo, que o Cristo é a palavra de Deus, agora, numa outra substância, se fez carne. Por exemplo, lá em Hebreus diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Você entendeu? E Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o que eu quero aqui, só para me resumir, aqui só para terminar, pastor Cruvinel, aqui só para resumir. Jesus Cristo, se ele é a palavra e a palavra é a substância das coisas, então até aquela imagem que tinha a teofania de Deus como a encarnação, tudo é constituído de ondas sonoras, palavras. Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois, meus queridos irmãos. Está muito científico e filosófico, e eu gostaria dos irmãos um pouco mais de Bíblia. Por exemplo... Entrar na palavra, isso. O Gabriel diz aqui, ó, a doutrina da Trindade é bíblica. Servimos a um Deus que subsiste em 3. Como entender isso, pastor Paulo Henrique? Um Deus que subsiste em 3, uma vez que o Michael disse assim, há um só Deus. Então, pastor, Shema, na verdade... né? O Shema. Vai lá. Antes de responder aqui, o senhor falou, com todo respeito, o evangelista nem sequer deu o trabalho de ler o texto que eu mencionei, e disse que minha pergunta estava errada. Peraí, eu acho que eu sou inteligente o bastante para não agir de forma com desonestidade intelectual, né? Pelo menos o senhor começou o debate dizendo que eu era inteligente. Então, levando essa inteligência em consideração, eu gostaria muito bem que o senhor voltasse na minha pergunta e respondesse a minha pergunta, e não fosse para Romanos. Eu fiz uma pergunta em Gênesis, usei 2 textos de Gênesis. O que está errado? Aponta meu erro. Fala assim, eu fiz uma pergunta, você falou que eu errei. De novo, vou fazer a mesma pergunta. Vou insistir na pergunta Bíblia, sem filosofia, sem nada. Só usei a palavra no original porque é de praxe, né? O professor de hebraico não pode falar se não for a palavra original ali. A expressão tselem é imagem, e você precisa ter um modelo para tirar aquela imagem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Deus é a base, é o retrato, então ele já tem um corpo. Você falou que o corpo de Deus só surgiu lá no Novo Testamento. Então daqui a gente já tem um erro que você cometeu. Se o homem foi feito um corpo e tem uma base, no fato de Jesus não se manifestar, do Logos não se manifestar de uma forma física, não significa que ele não tem um corpo. Esse é o primeiro ponto. Aí eu trabalhei Gênesis capítulo 5, versículo de número 3 e 4, quando a Bíblia usa a mesma expressão tselem para dizer que Adão gerou um filho à sua imagem. Onde está o erro? A mesma palavra e o mesmo contexto. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: Adão era 7? Porque se Jesus é Deus, então Adão é 7. Porque você fala que Jesus é a imagem de Deus e que Jesus é Deus por ser a imagem dele. Aí eu pergunto, de novo, é a mesma palavra, é o mesmo contexto de semelhança, de comparação. Então 7 é Adão ou Adão é 7? É isso que eu fiz a pergunta e eu quero saber aonde eu errei e por que o senhor não trabalhou a minha questão. Agora eu entendi. Não, agora eu entendi. É uma resposta simples. Essa imagem de Deus, que Deus criou o homem à sua imagem, mas a imagem de Deus, ela estava onde? Ela estava na mente de Deus, porque a imagem de Deus, o primeiro Adão foi criado, a imagem de Deus que ainda estava na mente de Deus. Por exemplo,
A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque toda a encarnação, o plano e a redenção já estavam em Deus. Deus já tinha essa imagem dentro de si. Agora, essa imagem, ela vai se revelar depois. Por quê? Porque a Bíblia diz, meu irmão, que Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Por quê? Porque toda a história, ela já está na mente de Deus. Aí é onde é que nós vamos entender o tamanho do poder de Deus. Então, quando eu digo que a imagem de Deus, por exemplo, se eu perguntar para o irmão agora aqui, existe uma imagem de Deus, você pode ver Deus fora de Jesus Cristo? Ou Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível? Como é que você me responde isso aí? Não, então, é que aí você usou a falácia do espantalho, né? Você jogou a peteca para mim de novo sem responder. Vou passar batido nessa, porque eu tentei 2 vezes já, mas você não respondeu. Então, vou deixar essa para lá, né? Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Se Deus é espírito e Jesus é a imagem dele, automaticamente a gente não tem a mesma pessoa. Porque se você tem o corpo e tem o espírito, são 2 substâncias diferentes. Jesus é a imagem do Deus que é invisível. Você consegue... Pastor Paulo, só uma colocação aqui para elucidar para o pessoal que está nos ouvindo. Quando você fala imagem, você não está falando de um reflexo. Você está falando... Não, eu estou falando de uma imagem literal, de uma forma. Da mesma substância, certo? Isso, porque exatamente. Há quem possa ensinar que a imagem pode ser um reflexo, então não é uma pessoa. Não é sim, isso? Sim, exatamente. É que, na verdade, até ao longo da história, foi até bom o senhor ter levantado essa questão, porque rapidamente, em 60 segundos, ao longo da história, algumas pessoas, não gramáticos sérios, mas algumas pessoas utilizaram a expressão tselem para dizer que era uma ideia de uma sombra. Mas assim, até para você gerar uma sombra, você precisa ter um corpo para que ela gere aquela sombra e você saiba que por trás da sombra tem uma imagem. Então, assim, tselem é de forma literal. O homem parece literalmente com Deus na sua expressão física. O Sete parecia fisicamente na expressão física de Adão. Hoje em dia é normal. Quando você está andando com seu pai, com a sua mãe, hoje a gente vai falar de genotipo e fenotipo, né? O genótipo e fenótipo. Quando você trabalha essa questão de falar assim, olha, o filho do fulano de tal é igualzinho fulano de tal, o filho da fulana é igual, nossa, é igualzinho sua mãe, cuspido e escarrado. Por quê? Porque é semelhança. Então o hebraico já vem trazendo essa ideia de semelhança. Lá no Novo Testamento, Jesus vai falar assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Só que Jesus não fala que ele é o Pai. Em nenhum texto da Bíblia, Jesus fala que é o Pai. Ele se trata como filho e ele fala que ele é igual ao filho, inclusive igual ao Pai. Inclusive, alguns escritores do Novo Testamento, e aí eu vou falar de teologia paulina e teologia joanina, entendem a teologia da igualdade, quando nenhum escritor do Novo Testamento fala que Jesus é o Pai, mas eles colocam Jesus igual ao Pai. Para eu ter igualdade, eu preciso ter comparação. E aí eu sigo na mesma regra que eu trabalhei no Antigo Testamento. Se eu estou comparando a imagem, quem é a base e quem é o reflexo da imagem? Se eu estou comparando igualdade, quem é o tronco e quem é o reflexo da igualdade? Então, a partir daqui, a gente tem essa conclusão. Olha, nós temos aqui, para ir para o intervalo, o Michael então vai ter um tempo legal para explicar isso aí. Nós temos 6 minutos. Então, deixa eu dizer aqui, ó. Você que está assistindo, você que está compartilhando, ouvindo pelo rádio, liga para alguém e fala tanto. Eu já fiquei sabendo que, por causa do debate, estão perguntando em outra emissora sobre isso aqui. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí, de acordo com o que o Paulo Henrique falou, me veio um negócio na cabeça, né? Porque, e aqui eu tenho que apertar de todo lado, né, irmãos? Com muito amor e carinho aos meus amigos, né? Quando o texto diz, ninguém vem ao Pai, ele está dizendo que o Pai e ele são a mesma pessoa, não é? São a mesma pessoa, no texto do Evangelho de João 14:6. Será que é isso? Então, pessoal, compartilha aí, ó. Deixa um like no YouTube e compartilha a transmissão do debate. Respondendo ao pastor Paulo Henrique, Michael, como é que você tem alguns minutos aí? Manda, antes do intervalo. Tá, deixa eu chamar. Eu vou dar uma explicação aqui que eu quero chamar o pastor Paulo Henrique para dentro da Bíblia. Eu quero trabalhar texto bíblico. Então, veja lá. Deus, pastor... Você está dizendo que o pastor Paulo Henrique não está na Bíblia, irmão? Olha tá lá. Tá no campo filosófico. Não, vamos ele citou lá. a Bíblia. Vai lá. Vamos lá.
Vou dar a explicação, então, da unicidade para o pastor. Ó, Deus é Espírito. Essa é a essência de Deus. Tá vendo? Deus é Espírito. E 2 Coríntios 3,17 também diz, o Senhor é o Espírito. Tá vendo? Então, vamos definir Deus. Deus é Espírito, invisível, infinito, enche céus e terra, né, preenche todo espaço. Esse é o nosso Deus. E esse Deus que é Espírito, para redimir o homem, ele se fez carne. 1 Timóteo 3,16. Deus se fez carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Então, veja bem, na unicidade, pai e filho, se trata dos ofícios deste único Deus que é Espírito. Por quê? Porque para se encarnar, ele gerou um corpo para si. Lá em Hebreus, capítulo 2, o versículo 14, olha o que está escrito. E visto como os filhos são participantes de carne e sangue, ele também, ó, o próprio Deus, ó, 1 Timóteo 3,16 diz que o Deus se fez carne, esse Deus não é espírito, ó, visto como os filhos são participantes de carne e sangue, ele mesmo, o próprio Deus que é espírito, ele mesmo participou das mesmas coisas, para quê? Para que experimentasse a morte, pela morte aniquilasse aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. E isso vai ser confirmado, você conhece o grego, pastor? Lá em Atos 20, 28, pode ver no original aí, o que está escrito lá? O sangue é de quem? É do Espírito. Aí você fala, mas não é do Filho? Na Trindade, o Filho é um e o Espírito é outro. Mas olha o que está escrito em Atos 20, 28. E olhai por vós mesmos e por todo o rebanho, a qual o Espírito, Deus é Espírito, o Espírito vos constituiu bispos para apacentados da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Michael, ou seja, o sangue é do Espírito. Só um pouquinho, Michael, só para a gente... Vamos fazer o seguinte, então. Que você falou diversos textos aí, não me parece muito... Não estão, na minha visão, né? Não estão conectados. Então, eu preciso ir para o intervalo. Você vai ter mais 2 minutos para falar, que depois o Paulo Henrique vai voltar refutando ou citando, sei lá, como o Paulo Henrique quiser fazer. Mas não seria mais producente a gente pegar um texto desse e falar a Trindade está aqui, a unicidade está aqui? Por quê? Não é porque você falou vários textos. Você tem mais 1 minuto e meio. Vai, Michael. Isso mesmo. Isso, é porque a minha doutrina ela está em toda a Bíblia, então eu estou dialogando com os textos bíblicos. Eu estou fazendo aqui uma hermenêutica aqui, ó, a própria Bíblia explicando a Bíblia, a visão. Por exemplo, se você quiser, vamos trabalhar um texto aí por cada. Vamos pegar Mateus 3,16, que é o texto aí da Trindade, que ali eu acho que o pastor defende a Trindade em cima do batismo de Jesus, ele fala que ali nós temos uma Trindade. Vamos trabalhar esse texto. Só um minutinho. Só a proposta de trabalhar os textos, ela é muito bonita, mas assim, você não cumpre o que você fala. Eu trabalhei o Gênesis e você saiu. Aí agora você quer ir para outro texto. Então, se você quiser fazer exegese, escolhe qualquer texto, a gente trabalha só em cima dele. Quer o Deuteronômio 6,4 depois do intervalo? Você pode escolher qualquer texto. Quer o Deuteronômio 6,4? Eu tô te dando uma pérola para você aí. Vamos lá em Mateus 3,16. O doutor 3,4 aqui, então, ele já fala. Então, vamos nos dois. Então vamos nos Só dois. Que é o seguinte, professor... Isso. E Mateus, pode ser, Paulo Henrique? Professor Cruvinel, e o tempo para a gente falar sem interrupção, para não acontecer, eu não vou interromper ele, nem ele me interrompe. Não, tranquilo. Mas pode ser, beleza? Paulo Henrique, o que você acha? Esses dois, Deuteronômio e Mateus, pode ser? Não, a gente pode se a gente não ficar pulando de galho em galho, porque eu estou tentando desde o começo usar o Gênesis, e aí vai para Romanos, vai para não sei não onde, isso não é exegese, é costurar texto. Aí o debate não flui. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e nós voltamos já, porque o negócio está pegando fogo, gente, vamos lá. Gente, ó, é o seguinte, eu quero compartilhar com vocês aqui um testemunhal. Presta bastante atenção neste testemunhal aqui agora. Rei Irene Tuquírio, a paz do Senhor, pastor Cruvinel. Eu sou o pastor José Marques. Eu estou gravando aqui esse vídeo para te parabenizar pelo curso de grego bíblico. Realmente é fascinante. Eu não imaginava que seria tão descomplicado. Logo na primeira aula que eu fiz, eu consegui ler algumas palavras e isso para mim foi uma surpresa. E o exercício de lógica que o senhor passou também na primeira aula, é interessante como a mente ela já vai fazendo a substituição das palavras, né? É fantástico, é fantástico. Então, eu resolvi te parabenizar aqui, te agradecer. Muito obrigado, que Deus abençoe. E Hotheos Pistos Stin. Deus é fiel. Deus abençoe. Quer estudar grego comigo? Estudar grego, olha, nós temos aí um curso de grego online.
Você estuda no conforto do seu lar, o curso fica disponível durante 1 ano, não é? Eu tenho alunos em vários lugares, outros países, que vêm estudar a língua do Novo Testamento. Você conhece mais grego do que inglês. Inglês é uma língua alienígena para nós, anglo-saxã. E o grego está aí no dia a dia. Você vai à igreja para cantar, você pega um microfone, micros, pequeno, fonê, voz. Você está estudando, vê Mesopotâmia, meso, entre, no meio, né? Potamós, rio, entre rios. Então, você conhece mais grego. Agora, que tal ler o Novo Testamento em grego? Você vai aprender, você vai ser alfabetizado, vai aprender a ler, pronunciar, escrever, traduzir e analisar o texto grego. Então, olha, eu vou dar R$ 140 de desconto, você tem lá PDF para baixar, card para baixar, é só me mandar uma mensagem no meu, aqui, deixa eu colocar, no meu WhatsApp com a palavra grego, eu vou te mandar um link, onde você vai pagar de R$ 599 por R$ 459 o curso todinho, pode dividir em 3 vezes, ok? Então, tá aí, ó. Manda uma mensagem no meu WhatsApp no 96766-5787. 96766-5787. Agora, que tal estudar teologia sem sair da sua casa? Totalmente apostilado, com curso reconhecido por 2 convenções de Assembleia de Deus e tirar dúvidas diretamente comigo. É possível, pastor Cruvinel? Lógico que sim, é possível. Manda uma mensagem com a palavra teologia no 11 96766 5787. 11 96766 5787. 11 96766 5787 com a palavra teologia e vem estudar comigo, tá bom? Vamos continuar, então, nesse exato momento. Quero trazer de volta aqui os meus irmãos. Um minutinho. Dessa vez eu vou modificar aqui assim. Vamos lá. Agora, um ficou em cima, agora o outro troca. Agora trocou. Deixa eu colocar aqui, inclusive, daqui. Deixa eu ver. Aqui. Aí, pronto. Tem uma série de opiniões, e às vezes as opiniões aqui são meio deselegantes, né, irmãos? Mas o que for deselegante eu não coloco no ar, não é? O que for deselegante eu não coloco no ar. Vamos lá. Só para os irmãos terem Deixa eu ver, voltando aqui, ó. O pessoal dando rei Irene Tuquírio. Aqui, ó. Deus no Antigo Testamento se manifesta a um povo que estava no contexto idólatra, onde a ideia de um Deus único era totalmente contrária ao que eles criam. Por isso, Deus muitas vezes se manifesta como Deus único. Bom, o que meus irmãos querem fazer? Vamos trabalhar um texto por enquanto? O que pensam? Paulo Henrique, a palavra era sua. Não, acho que o Marco tinha que continuar com 2 minutos, não era? Ele terminou. Aí eu fui para o intervalo. Você quer escolher um texto aí e trabalhar esse texto, vocês dois? A gente pode trabalhar, a gente pode começar no Primeiro Testamento, pode trabalhar com Deuteronômio 6:4. E depois o Michael vai para aquele do Michael, tá? E aí a gente trabalha aquele texto, e depois a gente pode trabalhar o João 14:6, que o senhor mencionou lá. Nós temos 16 minutos, gente, para fazer isso. Pode ser, Michael? Pode ser? Eu tô até surpreso, ele não quis ir para Mateus 3,16, não? Você quer ir para onde você quiser, mano. Quer ir nele, vamos direto. Aqui não tem nada, não. Aqui é esse eu tô dando a chance para vocês mostrar que... Aqui, ó, vai cantar bonitinho, ó. Pode chamar. Peraí, gente, peraí. Mateus, fala aí, Michael. Mateus... o batismo, vocês trinitarianos não amam esse texto? É ele que eu quero. Não, irmão, eu amo Jesus Cristo, mas tudo bem, 3,16, vamos lá, vou até pegar aqui, ó. Eu amo Jesus Cristo porque eu sou crente. Vamos lá. Amém. Mateus 3,16. E vamos lá, vou colocar aqui. Pode começar. Quem quer começar? O Michael? Não, pode falar. Você que vai indagar aí, fica à vontade aí. Vai lá. Isso. Aí, ó. Pode falar, pode começar a falar, Michael. Quantos minutos, professor, que a gente tem? Só para. Nós temos 16 minutos no total. Né? Tá. Então tá bom. Vamos lá, você tem que pelo menos uns 2 minutos e meio falar só sobre esse texto. 2 minutos sobre esse texto, aí dá 2 minutos para ele. Vamos lá, tá aí, ó. O texto está aí. Batizado, Jesus saiu logo da água e eis que se abriram os céus e viu o Espírito Santo com artigo definido. O Espírito de Deus, aliás, descendo como pomba sobre ele. Não é a mesma pessoa? É o quê, então? Vamos lá. Isso.
E para quem disse aqui que o mediador não pode ter opinião, eu nunca neguei, sou trinitariano. Manda lá. Amém. Então, veja bem, todo trinitariano ele apresenta esse texto de Mateus 3,16 e eles falam, olha aqui, ó, aqui é a trindade, 3 pessoas aqui, ó, Jesus saindo da água, o Espírito descendo sobre ele e a voz do céu, ó, o Pai lá do céu, o Espírito, a pomba, e ali Jesus, as 3 pessoas da trindade. Porém, todas as pessoas que ensinam dessa maneira, eu vejo que eles colocam a ideia trinitária no texto, faz uma exegese, né? Ele coloca a ideia dele no texto. Porque o texto, se você for entender o que está acontecendo, por que teve essa manifestação e essa visão, você vai ver que não tem nada a ver com a doutrina da Trindade. Lá em Mateus capítulo 3, o versículo 3, pegando um pouco o contexto, olha que interessante, o que está escrito, ó? Porque este é anunciado pelo profeta Isaías que disse, João Batista, falando de João Batista, né, que aparece ali, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, né? Endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Ele está citando aqui, o versículo 3 de Mateus 3, ele está citando e fazendo uma referência a Isaías 40, versículo 3, que diz que a voz do que clama no deserto irá preparar o caminho de Yahvé. Ali tem um tetragrama ali, ó. Endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. Então, João, isso se cumpre com João Batista. Ele está ali, ele veio como o profeta do Altíssimo. Ele veio preparar o caminho do próprio Yahvé, do próprio Jeová. Olha que interessante e maravilhoso. E aí, então, se você for pegar também o versículo 10 e o 11 de Isaías 40, olha o que diz. Eis que o Senhor Deus virá. Olha para você ver, eis que o Senhor Deus virá. Com poder, e o seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Versículo 11 de Isaías 40. Como pastor apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos. Então, a voz do que clama no deserto, ele está preparando o caminho de quem? De Yahvé. E a Bíblia diz lá que é o próprio Deus que virá e diz que ele é o bom pastor que vai arrebanhar o seu rebanho. E Jesus lá disse em João 10, eu sou o bom pastor que dou a sua vida pelas suas ovelhas. Agora, o mesmo texto correlato, essa mesma passagem do batismo, lá em João 1,33, olha que interessante o que está escrito. O que João diz? Mas eu não conhecia. João veio preparar o caminho de Yahvé, mas ele diz aqui, ó, eu não conhecia. Mas aquele que me mandou batizar com água, esse disse, sobre aquele a quem você vê descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aí nós temos a revelação do texto. Esse sinal, só para concluir, pastor. Vai. Só para concluir, ó, esse sinal, essa manifestação, pastor Cruvinel, é para que João, segundo a interpretação bíblica, identificasse que aquele Jesus ali, ó, era o Yahvé, conforme ele veio preparar o caminho. Então, o sinal ali, a voz, é o quê? O Espírito descendo, Deus é Espírito, né? O que Paulo escreve lá em Colossenses 2,9? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus mesmo falou, o Pai que está em mim e eu e o Pai somos um. Se eu tivesse mais tempo aqui, entendeu? Michael, é assim, ó. Você sabe que eu tenho muito respeito pelo irmão. Você colocou uma série de textos aí que correlatos, né? O que o professor tem, que você diz que é correlato, o professor agora vai ter que analisar. Então eu vou ter que dar tempo para ele. Vai lá. Então, mas eu provo, eu não só digo como eu provo, pastor. Não, você fica à vontade aí. É complicado, assim, por quê? Porque não dá nem para chamar isso de teologia, com todo o respeito, cara. Nem de teologia sistemática daria para chamar essas elencações. E eu vejo uma dificuldade do Michael, não sei se o Michael estudou teologia, não estou desmerecendo o irmão, não, tá? Só estou dizendo que, assim, se você participar de qualquer aula de exegese, de hermenêutica, você fez o uso da expressão hermenêutica aí, mas na verdade o texto é explicado pelo seu contexto. E eu percebo que você tem uma grande dificuldade de se manter em um texto, e você me chamou para o texto, dizendo que eu estava filosofando. E eu tentando me prender num texto e você pulando. Agora você propôs. Explica a Trindade aí no texto, então, pastor. Um minutinho. Você se propôs Mateus 3,16 e de novo você foi para Isaías, foi não sei para onde. Então, assim, você tem uma grande dificuldade de se manter no texto que você propôs. O texto é o que está na tela. Mateus capítulo 3, versículo 16, e diz assim: assim que Jesus foi batizado, Jesus é uma pessoa, e esse Jesus está na água, na terra, sendo batizado por João o Batista. Saiu da água e naquele momento o céu se abriu. Então nós temos aqui um evento geográfico, o céu se abre. A questão aqui
é fora do comum, é um evento sobrenatural. E ele continua. E ele viu, ele quem? Quem que viu? Então a gente está falando de alguém, esse ele é quem? É Jesus ou é João? Se esse ele aqui no texto é João, então João está contando esse relato, João teve que contar isso aqui para alguém, o texto é uma narrativa. Ele está dizendo que ele estava batizando Jesus, aí o céu se abriu quando Jesus foi batizado, quando Jesus saiu da água, desceu, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo. E aí ele usa uma referência aqui na sua qualidade real de vida como pomba. Esse como é um comparativo. E então uma voz do céu, ó. Jesus está aqui na terra, o Espírito Santo está descendo porque o céu se abriu para ele descer. É o que o texto está dizendo, não adianta você balançar a cabeça, está escrito aqui, só você explicar diferente. Deixa eu concluir aqui. E a voz do céu, a voz não estava na terra, a voz não era de Jesus, era do céu. Eu pergunto para você, se a voz era de Jesus, por que João ouviu a voz lá no céu e não viu a voz de Jesus aqui? E o que essa voz falou? A voz dos céus, ele enfatiza que a voz não estava na terra, nem no meio da terra, nem no meio do céu. Dos céus. Diz, este é o meu filho. Meu é pronome possessivo de alguém que tem posse de algo ou de alguém. Então, o pai que tem a posse do filho por ter gerado o filho no ventre de Maria. Em quem eu tenho muito prazer, em quem eu amo e me agrado. Então, assim, claramente no texto, se você quiser referência de qualquer outra pessoa, se eu não for muito inteligente, de comentários que falam, é nítido. Qualquer professora de português, não precisa nem ser de Bíblia, de português mesmo, não precisa nem ser de grego. Uma voz que fala no céu, o Espírito que desce do céu, e Jesus que recebe esse Espírito como selando o seu ministério aqui na terra, e a voz que falou do céu diz que esse é o filho dele, e não ele é o filho. Então, assim, que tipo de malabarismo você vai fazer para dizer que nesse texto aqui nós temos 3 pessoas, claramente 4 com João, que essas 3 pessoas agem de uma forma diferenciada para dizer que esses 4 se transformam em um, porque aí você tem o João que está narrando a história e que está participando do batismo. Bom, meus amigos, só um minuto. Qual era o outro texto? Bom, o Michael fez as colocações, eu teria minhas colocações específicas, né? Mas eu estou mediando o debate, eu vou ficar, para mim está tudo bem. Qual era o texto de Deuteronômio que o irmão propôs? Deuteronômio 6,4. 6,4, então vamos lá. 6,4 eu vou colocar na tela, tá? O texto de Deuteronômio 6,4 eu vou colocar na tela. Esse texto é óbvio, todo mundo conhece, todo mundo sabe, não é? Professor Cruvinel. Oi. Ele fez a pergunta aí, ué. Deixa eu responder a pergunta dele, ué. Ele falou com se a voz do alto que disse, ué. Nós temos que pegar esse texto um pouquinho, ué. Você pode responder brevemente para ele também fazer a tréplica brevemente, por conta que nós estamos caminhando no horário, e eu quero pegar esse Deuteronômio 6,4 aí. Isso. Veja bem, pastor, Jesus falou assim, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, Jesus falando com Nicodemos, né, o Filho do Homem que está no céu. Ele está na frente de Nicodemos e falando que está no céu, porque se você crê que ele é Deus, então você tem que acreditar também que ele tem um atributo da onipresença, da onisciência. Peraí, como que é o texto aí? Como que é o texto? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, entendeu? Lá de João. Quando ele conversa com Nicodemos, isso. Agora veja bem. Você entendeu? Então olha aqui para você ver. Mas qual que é o texto, irmão? Quero ler aqui. João veio preparar. Quando eu citei Isaías, só um minutinho aqui. Quando eu citei Isaías, vocês falaram bem assim, não, Mike, você não consegue ficar no texto. Mas o próprio texto de Mateus 3... Peraí, Michael. João o que você citou? João o quê? Qual é o texto? Jesus está falando com Nicodemos, isso. Ele mas conhece o texto. Ninguém subiu ao céu. Qual texto que você está lendo? Tem que dar o endereço. Isso, João capítulo 3, ou verso 4 aqui. Vai lá, João. Acha ele lá. Enquanto você acha aí, deixa eu concluir aqui, ó. Porque não vou procurar texto para você, não. Irmão, eu não vou procurar texto para você, não. Você que está usando a referência, você que tem que ter o texto. Gente, calma. Professor Cruvinel, fazer uma pergunta para você, professor Cruvinel.
Uma pergunta para o professor Cruvinel. Quando o texto me permite invocar outros textos, eu não posso usar ele não? Por exemplo, quando eu fui para Isaías, é porque a voz que clama no deserto é João. Não, eu posso fazer isso, senão nós não vai ter interpretação, hein? Não, a Bíblia responde a pergunta da Bíblia. Gente, é isso que eu creio. Deixa eu ajudar os dois aqui. Você pode invocar, sim, outros textos, desde que os textos obedeçam ao paralelismo real. Isso. Então, você fez a sua interpretação, e citou lá. Mesmo que eu não concorde, eu deixei você citar, porque eu entendi que não tem a ver. O professor Paulo Henrique fez a interpretação do que o texto diz, exatamente, não precisa nem de grego, o português está dizendo ali. Não é? Porque, veja bem, ele foi igual a doutrina dele, encaixou no texto lá. Veja, irmão. Veja, por exemplo, o texto, aqui digo eu, tá? Como professor de grego. No texto de João 14:3, está escrito ego em mim, é presente no indicativo ativo, onde eu estou, e Jesus estava na terra falando do céu. Então, tem que entender o que o texto está dizendo. Aí você trouxe o texto do Evangelho de João, capítulo 3. 1 verso 3, é o mesmo texto, é a mesma passagem do batismo. Então, mas aí... É correlato ou não é? O pastor João falou assim, só um minutinho, pastor. Não entendi. Põe o meu contato no mudo, só um minuto. Seu contato no mudo? É. Você pode colocar aí, uai. Então beleza. Peraí. Professor, isso. Olha aqui, professor Cruvinel. João 1,33 é o mesmo batismo, é o mesmo capítulo do batismo. Aí olha o que João fala. Eu não conhecia, mas aquele que me mandou batizar disse, sobre aquele a quem você vê descer o Espírito, ele já está falando da visão, já está jogando eu pro texto de novo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E só pode batizar com o Espírito Santo quem é o dono do Espírito Santo. Mostra que Jesus é o próprio Deus, porque outra pessoa não pode dar o Espírito, você está entendendo? E olha para você ver, então a manifestação é para que João entendesse que Jesus Cristo é Jeová. Isso aqui está muito claro, eu expliquei corretamente. Vocês me cortou aí, mas se vocês for meditar, vocês vão ver que é isso mesmo. Texto correlato. Porque a voz do que clama no deserto é João. Entendeu? E Jesus é o Yahvé que está profetizado em Isaías e esse cumpre aqui, ó. Eu queria muito ler o texto de João, mas eu não consegui encontrar do jeito que ele falou aí. Quando a gente falar de texto, você falou inclusive de Bíblia, quando usar o texto, fala a referência, irmão, igual eu fiz. Gênesis 1:27. Eu tenho mais de 2.000 textos na minha cabeça aqui, irmão. Isso não resolve, é igual você tá... Mas assim, eu vou pegar de você agora. No desenrolar jurídico, o juiz vai perguntar o número da lei. Qual é o texto que você está lendo? Vou te mostrar agora, então. Meus irmãos, enquanto vocês se procuram o texto citado aí, deixa eu falar aqui, vou tirar um pouco vocês aí e volto já, tá? Segura aí, ó. Gente, é o seguinte, texto é assim mesmo, debate é assim mesmo, tá tranquilo. Eu sou trinitariano, não é? Eu tenho minhas convicções trinitarianas, e o professor Paulo, ele está sendo assertivo, é isso aí. Eu sei que tem uma série de irmãos que seguem o Michael aí, e estão indo para o ad hominem, tentando desconstruir o professor. Não. Ele está sendo assertivo, só isso. Como o Michael também, está tudo certo. Voltamos. Ó, João, eu falei para ele, ó, ele não achou, eu falei para ele que era João 3, ó, João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Uai, tá aí o texto. É isso aí. Vai lá, Paulo Henrique. E a Bíblia trinitariana aqui ainda, ó, a Bíblia corrigida fiel, ó. Irmão, nós vamos ter que encerrar, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer então, pastor Cruvinel, tá acabando o tempo. Esse texto, mas assim, ó, se for esse texto aí, então é o seguinte, pode jogar essa Bíblia fora. Porque nem no grego... Não, isso aí é tradução. Qualquer tradução pode jogar fora. É grego. Mas peraí. Exegese é grego, irmão. Isso aí é regra de exegese. Mas calma aí, deixa eu responder. Aqui, ó. NVI. Se quiser, eu trabalho grego aqui também. Não tem problema nenhum. Eu só não estou entrando em grego e em hebraico porque eu sei que o ouvinte não sabe e eu quero facilitar aqui. E você também não. Mas tudo bem. Vamos aqui, ó. Ninguém jamais subiu ao céu
a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Onde que está dizendo que ele está no céu aqui? A Bíblia trinitariana aqui, ó. Bíblia João Ferreira, de Almeida. Pode olhar fora a Bíblia trinitariana? No original não tem isso, não, que ele está no céu, não. Não. Aí não tem Mateus. Se eu for discutir, então vamos entrar no Mateus 19, né, em Coríntios 3, 13, tá entendendo? A gente pode entrar no texto que você quiser. Só que é o seguinte, só para orientar aqui o pastor. O professor José Ferreira, de manuscritologia, ele aceita esse texto aqui, ó. Deixa eu falar, irmão. Sou professor de manuscritologia também, o Ferreira é meu amigo. Eu sei. Se a gente for trabalhar variante textual, se tem um variante textual, é crítica textual. Você quer? Não dá tempo nesse debate, mas se você quiser, então, você sabe. Vocês querem continuar? Então, para um pouquinho, ó. Lá na rádio eu vou ter que sair daqui em 3 minutos. Não dá, pastor, não dá para continuar, só se for uma outra data. Eu tenho reunião depois daqui, urgente. Então, tá bom, então faz o seguinte, ó. Você tem, evangelista Michael, 1 minuto para a conclusão final, tá bom? E depois mais 1 minuto, porque senão a gente não vai sair do ar ali. Então, Michael, 1 minuto para suas considerações finais. Vai lá. Amém. A minha maneira de defender a verdade é com a escritura. É a Bíblia explicando a Bíblia. Quando eu vou para textos correlatos, essa é a melhor maneira da interpretação. Por quê? Porque você vai ver que foi assim que Jesus ensinou, foi assim que os discípulos ensinaram, para sempre se cumprir o que fora dito. Então, o Velho Testamento ele é entendido com o Novo e o Novo é entendido com o Velho. É assim que nós cremos. E aí, como professor, ele vai ter que fazer isso mesmo, né? Para defender a filosofia, ele vai ter que... Não, pode jogar essa Bíblia no mato. É a Bíblia trinitariana, ele mandou jogar no mato. Né? Então, assim, eu creio na Bíblia do jeito que ela está, independente, né? Se ela está construída, está aqui, eu trabalho do jeito que ela está. Então, eu defendo a minha fé na Escritura, esse é o meu trunfo, e eu não vou jogar a Bíblia fora não, viu? Vou ficar com ela. Vamos lá, pastor, aqui, ó, Rei Eterno, WhatsApp 6298, canal no YouTube Rei Eterno. Segura aí, Michael, segura aí, tá? Professor Paulo Henrique, suas considerações finais. Bom, para mim é legal participar do debate, mas eu continuo encontrando as mesmas dificuldades com opositores que não conseguem sustentar aquilo que eles acreditam, e para sustentar o que eles acreditam, eles pulam de galho em galho, como se fazer teologia fosse costurar texto. Quem é acadêmico sabe que isso não existe, não funciona. Para mim, como professor de grego, exegese, hebraico, assim, dói até os ouvidos em ter que ouvir filosofia. Não citei nenhum teórico, se eu tivesse citado pelo menos um teórico, poderia falar de filosofia. Bom, se você quiser, se você vende online aí e precisa de caixa de papelão para os seus materiais, acesse o nosso site www.amelhorembalagem.com.br, caixa de papelão personalizado, envelope para os correios, você vai ser atendido, é a entrega mais rápida do Brasil, mais rápida que o Mercado Livre, mais rápida que o Shopee, mais rápida que todo tipo de e-commerce. Você recebe seu material para você que vende online. E se você quiser me seguir lá no Instagram, seguindo agora, prpaulo.oliveira, eu vou seguir de volta, tá bom? prpaulo.oliveira, eu vou seguir de volta. Para mim é muito bom falar sobre as coisas do reino de Deus, e a conclusão é que eu tenho, é que a Trindade continua sendo mais bíblica do que nunca, e que dificilmente alguém vai conseguir destronar a Bíblia Sagrada. Muito obrigado, pastor Cruvinel. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando ao final. Você que está na rádio, me segue aí no meu Instagram, @pastorrobertocruvinel. Mas fica aqui só um pouquinho vocês comigo. Mesmo que sair do ar lá, segura vocês só 3, 4 minutos, todos vocês aqui, porque nós estamos ainda eu quero agradecer ao Michael, quero agradecer ao Paulo Henrique, quero agradecer com carinho. Peraí, você está no rádio? Quer estudar teologia comigo? Manda uma mensagem no WhatsApp 11967665787. 11967665787. Eu quero já me despedir de quem está no rádio. Fiquem com Jesus, a paz do Senhor. Agora, só para a gente que está aqui no canal, você que quer continuar vendo o canal, só para a gente ver a opinião do pessoal, tá bom? Pode ser aí, Paulo Henrique, rapidinho? Olha. Rapidinho, Mike. Tranquilo. Eu achei que o debate ia ser até maior. Porque nós estamos em rádio, né? Mas é o seguinte, Michael, eu vou aceitar o seu desafio, tá? Porque aí os seus seguidores não dizem que eu tenho, como é que fala? Como é que é? Que eu não devo ser isento. Mas eu acredito. Amém.
O Paulo Henrique defendeu muito bem a nossa postura. Ficou no texto e acabou. É isso aí que o texto diz. Pega um texto por vez e vamos embora. Vamos lá, tá aí, ó. Aqui, ó, para vocês verem. Estou colocando aí, tá vendo? Pessoal do Prosa Cristã. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aí. Outro texto aí que é complicado, esse Atos 2:38, né? Que o pessoal entende ele fora do que toda a revelação bíblica diz. Ele é o cumprimento de Mateus 28:19, Atos 2:38. Ô, pastor Cruvinel, sabe o que dava para fazer? Depois que encerrar na rádio, a gente finaliza com Deuteronômio 6:4 lá, só para fechar. Vocês querem ficar Deuteronômio 6:4? Dá para trabalhar o Deuteronômio lá? Só esse para a gente encerrar? Uai, lá é um checkmate nos trinitarianos. Vamos embora. Isso, mano, eu quero ir para ele agora, o suicídio. Bora, só que é o seguinte, ó. Começa com o Paulo Henrique dessa vez, porque é ele que propõe, tá bom? Para a gente encerrar. Fica com a gente, pessoal. Professor, põe um tempo estabelecido e dê um tempinho para a gente falar, porque é necessário do tempo. Isso, se eu quiser colocar até o tempo na tela, ô pastor, fica até melhor para a gente se orientar aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vocês têm que... É monstro sagrado, se o senhor não souber, quem sabe? Eu sou monstro sagrado. Eu vou mandar o contato do Ronaldo Lima, ele vai te ensinar, pastor. Ronaldo Lima te ensina a colocar aí, depois eu te mando. Porque... Ô, pastor, volta lá, o cara falou que eu tô nervoso aí. Então vou passar tudo. Peraí, tá nervosinho esse Paulo. Ai. Peraí. Aí, ó, os caras, não tô vendo ninguém nervoso, eu tô dando risada e tô nervoso aqui, eu tô até tremendo, ó. Peraí. Aqui, ó, Wesley. Ó, eu tô passando tudo que tá aí para vocês verem. Nós vamos terminar aqui com Deuteronômio, tá? Olha aí, ó. Ficou legal esse plano de... Obrigado. Ó, Michael, falaram que você é meio confuso. Se disseram que você... Se disseram que o irmão está nervoso, disseram que você está confuso. Então, vai lá, é chumbo para todo lado. Olha lá. Michael, aí, ó. Por exemplo, Deuteronômio 6:4, quando você for explicar ele, você vai usar texto correlato. A mesma coisa que eu faço. Eu não fiz isso nenhuma vez, irmão. Só você que fez isso. Eu não fiz nenhuma vez. Todo o texto que eu falei, eu fiquei nele. Exegese é isso aí. Agora, teologia sistemática é costurar texto. Nenhum texto isso aí. Peraí, gente. Bom, é muita coisa. Olha, estão dizendo que você está despreparado, Michael. Gente do céu, vamos para... Não façam isso. Não, eu fico triste, porque é o seguinte, as pessoas têm direito de ter sua opinião, né? A pessoa tem direito de ter opinião. Deu branco na cabeça... Meu Deus. Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio, Vamos lá para Deuteronômio, pronto. Então, para eu entender, eu vou botar só o Paulo Henrique na tela, tá? Depois o Michael vai, tá bom? Vamos nessa? Pode ser, gente? Porque senão... O pessoal do meu grupo lá está aqui, ó, Deuteronômio. Tirei o Michael. Vai lá, Paulo Henrique, fica à vontade. Ó, você tem 3 minutos de relógio. Tá, beleza. Eu vou cronometrar no meu aqui, para depois não ter problema aí, tá bom? Valendo. 3 minutos de relógio. Bom, texto que todo mundo conhece, texto que todo mundo fala, texto que todo mundo cita. Vou só pegar o bonde aqui. Shema Israel Yehová Elokeinu Yehová Ehad. Eu vejo muitas pessoas trabalhando essa questão do Shema e falando que do Ehad, trabalhando a questão do Yahid, mas na verdade eu vou discorrer desse texto e esse texto é justamente a pedra de tropeço no sapato dos unicistas. Por quê? Primeiro, no texto
eu tenho os dois nomes de Deus no Antigo Testamento. Eu tenho Eloheinu, né? Eu tenho Elohim, e a partir daqui eu tenho, então, o tetragrama. Então, ele aparece como uma espécie de superlativo. Agora, a questão que as pessoas trabalham, que é Errad e Yahid, na verdade, isso nem deveria ser trabalhado nesse texto. Por quê? A expressão Errad, em hebraico, é um numeral ordinal. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Maico: qual é a diferença de um numeral ordinal e de um numeral cardinal? A outra questão é que, na verdade, o número 1, se fosse 1, como alguns dizem, absoluto, e eu não vou trabalhar a ideia de unidade composta, mas se fosse 1 absoluto, nós deveríamos ter um numeral. O que é isso, numeral? O que é o número 1 em hebraico? Ahat. Ahat é número 1 em hebraico. Shtaim, 2, Shilosh, 3, e assim por diante. Eu não vou ficar contando até 1000 aqui em hebraico, porque não é aula de número em hebraico. Agora, esse texto, Ahat Errad no texto, Errad, na verdade, nesse texto é um adjetivo. E qual é a função desse adjetivo nesse texto? O adjetivo está qualificando esse Deus diante dos deuses pagãos. Não tem nada a ver com Pai e Filho e Espírito Santo aqui. Se você pegar qualquer obra, e eu estou com uma obra na mão aqui para eu finalizar, tenho ainda 30 segundos, você vai trabalhar o contexto ali, povos, terras e governantes antigos. Você tem a da estrutura de Hammurabi. Quais eram os deuses pagãos de Hammurabi? Se você pegar o próprio Deuteronômio, capítulo de número 7, você vai ver que Deus exorta Israel com relação à idolatria, para não adorar outros deuses e tudo mais. Então o contexto ali é de deuses pagãos, não tem nada a ver com Pai e Espírito Santo, e o único não está falando que Deus é um, está dizendo que os deuses pagãos não têm as qualidades que esse Deus tem, porque o escritor trabalha com adjetivo. Bom, deu para entender, né? Então, vou tirar o professor aqui e vou colocar o Michael. Michael, espera aí. Que tem muita gente aqui, gente. Eu estou tentando agora arrumar aqui esse negócio desses horários aí. Não é? Vamos lá, gente. 3 minutos para o Michael Knight também, para falar isso aí. Vai ter tréplica, tá? E vocês se viram aí. Espera aí, cronômetro. Vai lá, Michael. Vai. Que maravilha de resposta. Parabéns, professor. É isso mesmo, não tem nada a ver com Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que eu estou tentando falar, né, desde o começo do debate. Deus é um só. E realmente, esse mandamento, ele é contra o politeísmo mesmo, é a base de fé, né, é o antídoto contra todo tipo de politeísmo, até a trindade, você está entendendo? Porque ouve, é o Senhor vosso Deus, ele é um só. E a palavra errada aqui é isso mesmo. E é isso, o irmão está corretinho, o irmão já matou a charada, o irmão pregou a unicidade sem saber. Porque lá esse mesmo texto citado por Jesus, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28, um escriba, para experimentar Jesus, ele chega e ele fala bem assim, ó, mestre, qual que é o primeiro de todos os mandamentos? Isso é mandamento para a igreja, irmãos. E aí Jesus responde para o escriba e fala assim, ó, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Aí quando Jesus fala isso para ele, aí ele fala assim, ó mestre, com verdade disseste bem que Deus é um e que não há outro além dele. Lê lá Marcos capítulo 12, versículo 28 e 29, corroborando o que está falando. Eu não tenho nada que falar aqui, mas eu quero só acrescentar o que o pastor acabou de falar. É isso mesmo, é unicidade, Deus é um só. Aqui não pode, muitos trinitarianos falam que aqui já é um errado, unidade composta, mas o próprio texto aqui, e o professor ele sabe disso, por isso que ele nem falou isso, o próprio texto aqui ó, não nos dá elementos gramaticais para entender que errado é unidade composta. Né? Olha para você ver que o errado aqui, lá onde a palavra aparece aqui no Velho Testamento, olha que maravilha aqui, ó. E a Eben nasceram 2 filhos, e o nome de um aqui é Errad, foi Peleg.
porquanto o seu dia se repartiu na terra e o nome de seu irmão foi Joctã. Ó, um ali errado. Por que aqui é um só mesmo? Né? Falando aqui, ó, foi Peleg. Por que é um só? Porque não tem elementos gramaticais. Então, Deuteronômio 6,4 não oferece aqui elementos gramaticais e é o primeiro mandamento da Escritura, é o fundamento de fé e, como o pastor bem disse, não tem nada a ver com Pai, Filho e Espírito Santo. Aprende aí, ó, todos que creem na Trindade, pega esse ensino aí do professor. E aí, professor? Posso? Pode. Então, irmão, não coloca a palavra na minha boca, não, porque é feio isso aí. Eu ensino. O fato de eu não falar o que todo mundo fala não significa que eu estou pregando unicidade nenhuma, tá? Assim, não acredito nessa heresia aí, não. Para mim, isso é heresia. Tá? Isso aí foi tratado a história da igreja, é heresia. Quem trabalha essa questão aí defendendo isso é heresia. Isso foi tratado a história da igreja. Eu sou apologista e nunca que eu vou defender uma heresia dessa. Agora é o seguinte. Quando o senhor falou de questão gramatical, que isso não pode ser defendido de forma gramatical, não é muito bem assim, não. Eu falei que não tem a ver com trindade. Falei que não tem a ver com trindade, tem a ver com deuses pagãos. Então, o contexto ali, como você vai colocar trindade e unicidade no contexto? Bacana. Agora é o seguinte, Shema Israel Adonai não, Yehová Elohim. Pergunto para você, como que se constrói um substantivo em hebraico, seja ele masculino ou feminino? Como ele é composto, substantivo em hebraico? Porque assim, esse Deuteronômio 6,4, o substantivo, ele está no plural ali, certo? Só que como que eu construo um substantivo pluralizado, e eu quero muito que você entre no plural de majestade, era só isso aqui que eu queria entrar, que aí deu certinho, então faço essa pergunta. O Elohim no texto é plural, o é um adjetivo, e ele está adjetivando esse substantivo, no caso é o sujeito do texto é Deus, e ele está qualificando esse sujeito. Eu pergunto para você, como se constrói um substantivo em hebraico? Como é a composição do substantivo em hebraico? Nesse texto aí, não saí dele não, tá? Sem filosofia, só Bíblia. E a gramática faz parte do texto. O professor, o problema que muitos têm aí para entender essa questão é porque eles têm que Elohim é deuses, né? É um plural de Deus, mas segundo assim muitos hebraístas, até um amigo meu que eu gosto dele, o professor Leonardo Andrade, ele explica muito bem isso, força e poder. Elohim significa força e poder. Por exemplo, Moisés é chamado de Elohim. Por quê? Porque ele recebeu autoridade, ele recebeu poder. Então você vê que ele chama. Agora, Elohim, se Elohim foi atribuído para Moisés, foi atribuído para os anjos, o próprio Deus Dagon, ele é chamado de Elohim, né? Há mais de 2.000 Elohim nunca aplicado para Deus, e nunca é aplicado para Deus quando o contexto, né? O irmão bem apresentou aí, quando o contexto não permite. Deus, você nunca aplica Elohim para Deus quando você não tem ali no texto ali elementos gramaticais. Por exemplo, eu te perguntaria, Moisés ele é uma trindade? Se Elohim significa trindade? Não, Elohim significa força e poder, autoridade. Todos aqueles que recebem força e poder, delegados de Deus de autoridade, eles recebem o título de Elohim. Até nós, Jesus falou assim, aqueles a quem a Escritura foi designada, a Bíblia nos chamou de Deus, e sabemos, Jesus falou lá em João, capítulo 10, versículo 33, e sabemos que a Escritura não pode ser anulada. Entendeu? Se ela chamou Deus daquela, quem é a palavra de Deus diria, por quê? Porque quando você recebe a palavra, você recebe poder, força e autoridade. Entendeu? Então, se Deus ele tem esse poder, ele tem essa autoridade, o Elohim está falando disso. Então, você não pode querer pegar Elohim para defender trindade. Isso aí não existe. O senhor já respondeu? Amém. Já é. Então, pastor Cruvinel, é o seguinte, assim, ó, da mesma forma que começou o debate, vai terminar, ou seja, na verdade nem teve debate, porque eu fiz a pergunta para o senhor Gênesis, o senhor não respondeu, e agora o senhor não respondeu de novo. Como se constrói o substantivo em hebraico. Então, eu vou mostrar para o senhor. O Leonardo é meu amigo, e eu tenho muita dificuldade de entender que o Leonardo tenha falado isso. É que assim, como as referências são quebradas, então eu não tenho nem como levar a sério, nem aceitar as referências, porque assim, segundo a ABNT, se o senhor falar qualquer tipo de referência, seja escrita ou mencionada, o senhor precisa falar que livro que editora que se o escritor, que artigo, que programa, mas enfim. A questão é a seguinte, substantivo em hebraico, ele é composto substantivo masculino e feminino, singular e plural.
e dual, singular, plural e dual. No grego, nós temos singular e plural. No grego, nós não temos essa ideia de dual. Então, quando você pega no hebraico substantivo masculino, feminino, singular, dual e plural, construto ou absoluto. Toda terminação in, e você falou rim, na verdade, não é rim, não, porque ele tem um rei lá, é terminação in. E você falou isso em outro debate, mas eu assisti só pontuando aqui. Toda terminação in é plural masculino, e toda terminação ot é plural feminino. Aí eu trabalho aqui com você o seguinte: se Elohim é plural, significa deuses, poderes, senhores e rei. Deus é deuses de quem? Deus é deuses de quem? Como que funciona essa questão? Porque é deuses, é poderes. Moisés foi chamado de Elohim com relação ao quê? Porque, na verdade, Elohim, você falou bem, você não falou errado. Elohim é atribuído a deuses pagãos também. Só o nome do Eterno, que é bem provável que seja atribuído apenas a ele. Mas Elohim é atribuído a alguém que tem poder, que exerce autoridade. Isso é comum dentro do panteão cananeu. Ninguém nega isso. Só que em Deuteronômio 6,4, nós estamos falando do Eterno, porque aparece o tetragrama ali. Então, infelizmente, você não respondeu a minha pergunta. E no texto tem o substantivo plural. E o adjetivo vai qualificar esse substantivo que é pluralizado. Ou seja, esse Deus todo-poderoso, ele tem vários poderes. Ele é todo-poderoso. Ele é superior aos outros deuses. Só que dentro de Elohim, nós temos, então, não é só poderes, nós temos deuses. E quando que um judeu vai assumir que Deus é deuses? Porque ele vai falar de triteísmo. E aí nós não estamos falando de triteísmo, nós estamos falando de uma triunidade, de um Deus todo-poderoso que se manifesta em 3 pessoas distintas, conforme o texto que o senhor escolheu, de João capítulo 3, versículo 16. Amigos, é o seguinte, agora eu coloco um texto na tela, é o último texto, tá? Pode ser? Pode. Que faz tempo, o Michael, você está me ouvindo? Perfeito. Então, faz tempo que eu estou colocando esse texto aqui, já era para ter colocado em outro debate, é para a gente encerrar aqui, tá? Certo? Uhum. O texto é este aqui, ó. O texto é este aqui. Não vou colocar em grego, porque eu ainda não estou conseguindo entender como é que eu coloco em caracteres gregos. E seria até deselegante eu fazer isso, que o Michael está estudando grego, né, Michael? Então, se daqui um pouco o Michael não conseguir ler o texto grego, eu vou ficar bravo com ele. Daqui um pouco, muito pouco, né, Michael? Você sabe, Amém. né? Que eu vou ficar triste com você se você não ler o texto grego. Opa, peraí. Peraí, Michael, segura. Vou começar com o Michael e comentário do professor e a gente vai encerrar com considerações finais, tá bom? Evangelho de João 14:6. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Eu rogarei ao Pai, aponta para o Pai. Não está apontando uma pessoa? Para que envie outro Consolador, não é outra pessoa? Isso não é texto claro da Trindade? Michael Knight, comentário do professor Paulo. Antes de você começar, eu quero agradecer, passamos de 100 curtidas no canal do YouTube, muito obrigado. Também um abraço ao professor Átila, que já debateu com o Michael aqui, que está aqui e disse a você, viu, que ele entende um pouco de grego. Pode falar grego que ele entende, mas ele é um professor de língua grega. Michael Knight, manda. Isso. Para esse texto ser trindade, você tem que isolar ele do seu contexto. O contexto de João 14:16, o versículo 17 e 18, ele não permite isso. Ó, vou ler. Ó. Quem que é o Consolador? O Consolador está aqui no 17. Ó. O Espírito... Não é 6, não? João 14:6? É o que o pastor Cruvinel citou errado. É o 16. 14:16. Eu estou pedindo o texto, ó. E eu rogarei ao Pai... Mas eu vou pegar o 6 também, que ele vai me ajudar aqui. Agora eu citei ele quer o contexto, deixa ele, o Paulo. E aí depois é você. Isso, vou trabalhar dentro do contexto aqui, porque a Bíblia, ela responde as perguntas da Bíblia.
Ó, então vamos lá. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Quem que é o Pai? É o Espírito que está em Jesus. Quando ele fala do Pai, ele está falando do Espírito que está nele, porque Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, aonde é que ele rogou ao Pai? Aonde é que Jesus rogou ao Pai? Lá na cruz ele não disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? E como é que depois que ele falou isso, ele não se entregou a si mesmo? Então o rogo está falando o quê? Lá na cruz ele rogou por nós ao Pai para quê? Para que nós pudéssemos ser perdoados, nos tornados corpo de Cristo e receber também esse mesmo Espírito. Olha o versículo 17. O Espírito, quem é o Consolador do 16? Ele não está lá no céu não, onde ele está aqui. Ó, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco. Olha que interessante. O Espírito da verdade aqui já está habitando convosco e estará em vós. Olha a revelação no versículo 18, pastor Cruvinel. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O Consolador aqui agora é o próprio Cristo. E aqui Jesus já não está falando como filho, já está falando como pai. Por quê? Porque pai e filho se trata de ofício de um único Espírito. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Olha o versículo 28 de João 14 aqui, ó. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Ele está falando o quê? Ele vai rogar na cruz, vai ser ascendido ao céu e vai voltar como Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo encarnado. Eu não falei lá que o sangue que foi derramado foi com o sangue do Espírito? Atos 20, 28. Agora o versículo 6, que o pastor Cruvinel citou aí, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai é o Espírito que está nele. Por isso que ele falou lá no 17 aqui, ó, o Espírito Consolador, ele habita convosco, por quê? Porque o Espírito está em Jesus e estará em vós, tá vendo? Uma boa exegese é isso aí, ó, é você trabalhar todo o contexto. Aí olha o versículo 28, lê aí, Cruvinel, o versículo 28. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Ele vai no corpo e volta em espírito, por quê? Porque a igreja se torna corpo de Cristo e nós nos tornamos participantes da natureza divina. Irmão, respeitosamente, você não está debatendo comigo, eu estou só tentando mediar, mas fica tranquilo que você vai ter essa oportunidade. Eu estou só para você seguir o raciocínio. O professor tá lá, e aí você está debatendo com ele, porque assim, se você pede para eu ler, fica deselegante. Não é como se o seu debatedor não estivesse aqui no... Mas fica tranquilo, você vai ter essa oportunidade em breve. Vai lá, professor, Amém. sua vez. Terminei. Assim, é muito... Não tem, fica até sem palavra, cara. Acho que eu tô me sentindo um ignorante intelectual diante de tanta sabedoria. João 14,16 diz assim: cago errote suton patera. E aí, quando você vai trabalhar João 14,16, e eu pedirei ao Pai, o primeiro tiro aqui é justamente essa expressão erotesso. Por quê? Aqui nós temos um verbo, um futuro indicativo ativo da primeira pessoa do singular, ou seja, eu pedirei, é futuro, ao Pai. Ele está indo até o Pai, e quando chegar ao Pai, ele fala, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não consigo pedir ao Pai para que o outro Consolador venha. Assim, de forma bem tranquila, nem vou estender muito, gramaticalmente é bem simples. Jesus estava dizendo que ele ia para o Pai, e quando ele chegasse no Pai, ele ia falar para o Pai enviar o outro Consolador, porque ele já tinha saído dessa esfera aqui, e agora é o Espírito Santo que vai dominar aqui. Assim, de forma gramatical, de forma bíblica, não tem condição nenhuma de defender o que ele está... Não é nem tentativa, isso aí eu nem sei o nome disso, não é teologia, é tudo menos teologia, tudo menos Bíblia, tudo menos palavra de Deus. Uai, ele nem explicou o texto? Bom, vamos lá. O Michael fez umas colocações do contexto, mas eu não vou entrar no mérito do que eu estou só dirigindo o debate, né? Que deveria, no meu entendimento, deveria ser analisado. Ponto a ponto. Mas é isso aí. Olha, eu rogarei ao Pai, como a primeira pergunta que eu fiz está mostrando uma pessoa, que envie outra apontando uma outra pessoa. Inclusive, só para constar, para o pessoal que gosta do estudo, a palavra outra ele vem do grego alós. Na verdade, está num acusativo, né? Que tem a ver, em muitos dicionários, de um tipo da mesma espécie, diferente daquilo que está em Gálatas 1,6, só para constar, que é heterós, é um outro de tipo diferente. E aí alós... Inclusive, o pastor Cruvinel,
No grego é tom patera kaialon parakleton. É justamente isso que você falou, é um adjetivo acusativo aqui, masculino no singular. Um outro da mesma espécie, com as mesmas características. Não é o mesmo, é o outro. Agora, uma coisa interessante, que agora vamos terminar, mas uma coisa interessante aí é que o texto, o contexto, né? Eu amo esse texto, gente, os dois amigos aqui, o Maicon e o Paulo Henrique, eu amo o texto do Evangelho de João, porque, inclusive, para quem quiser, aí no meu canal do YouTube, eu tenho uma análise do Evangelho do capítulo 14, Maicon. E aqui eu acho até que eu divirjo um pouco do Paulo Henrique com relação a um texto. Eu acho que sim, né? Não sei. Porque algumas traduções traduzem no Cadê o Maicon? Ô, louco, cadê o Maicon? Algumas traduções traduzem no subjuntivo. Ele deve voltar. Algumas traduções traduzem no subjuntivo, né? Peraí, deixa eu ver onde que ele está. O Maicon. Maicon, cadê você? Saiu aí? Maicon. Acho que ele caiu, né? Mas ele deve entrar de novo. Maicon, deixa eu ver. Maicon. Peraí. Vou até gravar aqui. Cadê você? Bom, mas vamos lá. Algumas traduções traduzem no subjuntivo, para onde eu estiver. Mas o texto original grego está no presente no indicativo ativo, onde eu estou. Me dá a nítida impressão que Jesus mostra a divindade ali. Porque ali, tanto no texto do Evangelho de João, capítulo 14, coloca tanto a essência quanto a personalidade. Quando ele coloca, eu rogarei ao Pai, não é? Ele mostra assim, eu rogarei ao Pai. É simples, gente, não tem que fazer muito malabarismo, né? E cadê o Michael? O Michael aconteceu alguma coisa, acho que ele caiu, o Paulo Henrique. Parece que ele caiu mesmo. Uai. Bom, eu até perguntei, ele nem viu, acho que descarregou o celular dele, gente. Ó, tô vendo aqui, ó, o Michael, cadê? Ele não está fugindo, não, viu? Tem nada disso, não. Deixa eu ver. Não. Ó, o pessoal que está dizendo que o Michael fugiu. Não é verdade, não. Não fugiu, não. Eu acho que ele caiu, acho que descarregou o celular dele. Michael, ele não foge da raia, não. Mas, Paulo Henrique, sei que você tem que dar aulas, tem reunião, né? Professor, pastor. Pastor, obrigado. Foi uma bênção mesmo. Bom, a gente debate tem 15 anos, né? Eu quero até agradecer ao senhor. A gente tem um debate aí. Já fala para a galera do nosso debate que vai rolar aí para a galera já ficar online. Vai ter a versão 2, né? E inclusive, o pastor Cruvinel, é difícil acontecer isso lá no Vejam Só, né? De poucas pessoas ter dobradinha, tipo parte 2. E aprove a Deus, né? Não, irmãos, o pastor Paulo Henrique, eu não sei se ele me ofendeu ou se ele me elogiou. Ele disse que eu sou uma lenda da teologia, mas lenda geralmente está morta. Não, pastor, quando é lenda é profunda, é porque o legado da história é muito grande, né? Foi um elogio. Mas foi legal, a gente debateu assim com muito carinho, assim, assertivamente, com bastante incisivo, né? Nós debatemos sobre o tema, sobre se o batismo faz parte do processo da salvação. E nós vamos continuar, porque o Paulo Henrique colocou um texto e eu fui responder, mas o nosso irmão disse, não, vai ficar para a próxima, né? Gente, ó, aqui, ó, o Michael deve ter caído, deve ter descarregado, tá? Eu não vou ser deselegante, não vou pedir para o Paulo Henrique fazer outra consideração, porque o Michael não está aqui para fazer a dele, que o Paulo Henrique já fez. Paulo Henrique, só fala de novo aí, quem quiser te seguir, manda. Quem quiser me seguir, PR paulohenrique.oliveira, PR paulohenrique.oliveira, aparece aí na sua tela. E aí mandar um abraço para você aí que quiser. Você vende online, normalmente o pessoal está vendendo muito online, o e-commerce até 2025 cresce no Brasil mais 43%, e se você vende pelo Mercado Livre, Shopee, Marketplace e precisa comprar caixa de papelão barato, então você pode
acessar aí agora, www.amelhoремbalagem.com.br e comprar suas caixas. A Black Friday está chegando e se você não quiser perder a oportunidade de venda, esteja com seus produtos à pronta entrega. A Melhor Embalagem te ajuda nisso, entregando para o Brasil inteiro. Você pode estar em São Paulo, na Europa, qualquer lugar, a gente entrega. Beijo no coração. Top está por aqui, pastor. Obrigado. Ó, só para terminar, a gente só vai fazer oração. Tem muita gente aí, o Fagner Fernandes, o Kleber Guedes, né? O Kleber Guedes disse que o Michael não estava debatendo comigo, mas como ele me citou, eu respondi. Ele vai ter a oportunidade dele. Ele disse uma... o Michael já voltou aí, ó, só para ele dar o oi dele. Você descarregou, Michael? Não, Cruvinel, a energia acabou aqui, rapaz. Olha a luta espiritual. Tava tão bom. Tá é o inimigo, né, Varão? Se levantando, né? Tá faltando luz, vendo, né, Varão? Misericórdia, mano. A gente vai levantando aqui. Tive que orar aqui para essa luz voltar, ué. Bom, mas a gente já está terminando, a gente vai terminar com uma oração. Porque Glória a gente a Deus. é crente em Jesus. E eu vou orar. Que tal você orar comigo? Só lembrando que se você quiser estudar teologia, está aqui, ó. Manda uma mensagem no meu WhatsApp no 11 96766 5787, 11 96766 5787. Manda uma mensagem também. Quiser estudar grego bíblico, então, coloca a palavra grego no 11 96766 5787. O Maico é meu aluno de grego, a esposa dele é minha aluna de grego, viu, pastor Paulo Henrique? Muito bem, muito bem. Você que quiser se matricular aí no curso, se matricule com o pastor Cruvinel, você vai aprender a palavra de Deus aí nas suas línguas de origem, o grego. É muito bom você conseguir acessar a língua grega, você vai fazer uma exegese de fato, vai conseguir analisar o texto, fazer analisar uma crítica textual, ter acesso ao aparato crítico. Irmão, vai nesse investimento, que é o maior investimento que você pode fazer, inclusive no investimento da sua família. Tá gostando, Michael, do curso lá, sua esposa? Sim, depois eu vou mandar um vídeo do meu menininho de 5 anos já falando um monte de coisa em grego aqui já. Para vocês terem uma ideia como o curso faz assimilação, né? Isso. Pastor Cruvinel, permite eu mandar um abraço para os irmãos do Espírito Santo, que eu vou estar lá dia 9 e 10. Eu vou estar lá no Espírito Santo, em Vitória. Eu estou aqui no Goiás, daqui lá é 1.600 quilômetros. Então, a gente vai estar ali participando da festividade da Igreja da Assembleia do Nome de Jesus Cristo. Vai ser algo maravilhoso. Então, a gente vai estar ali. Se você mora aí em Vitória, venha, participe conosco. Vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso esse evento. Então, um abraço aí para o pastor José Elias, para o pastor Edmilson, todos os irmãos aí da Unicidade. Eu não vou aqui citar nome, porque senão é muitas pessoas. Mas eu estarei ali para ministrar a palavra do Senhor. Eu espero que você venha, seja grandemente edificado. O debate hoje eu quero aqui também pedir aqui desculpa aqui para o pastor Paulo Sérgio. Às vezes a gente não conseguiu organizar o tempo direito. Paulo Henrique, desculpa aí, Paulo Henrique, às vezes no tempo, né, o debate ele é bom a gente organizar a questão de tempo e tudo, para a gente não extrapolar. Me perdoe se eu extrapolei aí alguma coisa. Não, Varão, aprendi muito com o irmão aí também. Deus abençoe, obrigado. Fala assim, a cordialidade ela sempre vai existir. O debate... Agora, né? Agora vocês são a cordialidade, né? Agora. Eu acho que assim, eu já participei de debate que eu fui desrespeitado, e com você eu achei que não. E também, se eu te desrespeitei em algum momento, é o calor do debate. É 20 anos de debate, irmão. Você também deve ser miliano. O pastor Roberto sabe que já pegou debate aí, que o couro pega. Aqui foi de boa, foi tranquilo. É normal do debate. Vamos continuar na fé, no respeito e na provocação, porque quem debate é igual jogo de futebol. Palmeiras vai pra cima hoje, vai amassar e tá na final de mais uma Libertadores. Não vai. Ó, nós vamos orar, que os camaradas ficam com essas conversas que não é de crente. Aí deixa eu falar uma coisa aqui. Ó, o Ivanildo perguntou do nosso debate. Deixa eu falar. O debate entre eu e o pastor Paulo Henrique vai ao ar dia 12 no programa Vejam Só, o couro comeu, irmãos. Vocês têm que orar por mim. Tá certo que já gravou, né? Mas o irmão levou notebook. E eu sou o senhor. Só levei minha Bíblia. Ele levou notebook para lá, mas tudo bem. Deus tá vendo, viu? O amor desses crentes. Bom, gente, brincadeiras à parte. Ô, Michael, brigadão, viu? Vamos orar, gente? Vamos orar?
Deixa eu só avisar que dia 10 estarei na Assembleia de Deus Nova Vida, às 5 da tarde, dando uma palestra sobre o livro de Apocalipse. Dia 11 estarei na Batista Filadélfia, em Barra do Limão, às 10 horas da manhã. Dia 17, eu estou ministrando no Congresso da Jubrac, em São Bernardo do Campo. Dia 18, Igreja Batista Missionária, lá no Jardim Presidente Dutra. Dia 25, Igreja Cristã Leão de Judá. É só seguir no Instagram, @pastor Roberto Cruvinel. Quer estudar comigo? O filho do Michael, de 5 anos, só vendo as aulas, já está falando grego. Cuidado, garotada, daqui a pouco vai estar orando em grego. Vamos buscar o Senhor juntos, porque é bom e faz bem para a alma. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na sua presença. Todo louvor, Amém. toda glória seja dada ao seu santo e poderoso nome. Encerramos esse debate. Abençoa o pastor, professor Paulo Henrique, abençoa o evangelista Maico, abençoa todos os que estão aqui nos assistindo. Abençoa, Pai. Nós te pedimos, no nome de Jesus e para a glória do Cordeiro. Digamos juntos: amém. Amém. Deus Glória a Deus. abençoe, gente. Fica com Jesus, Pai.